Haha! Já tava com medo. Pensava que era um filme de terror, não é? Pensava que era um Resident Evil, Vocação do Mal. Aquele filme Vocação do Mal. É do mal, né, velho? Não dá trégua. Que filme miserável. Já falei pra você já. O filme já começa a pressão e. Nossa. É porque eu tenho medo daquela janela ali do nada. Botei até um pano. Eu ficava olhando, pensava que aparecia alguma coisa ali atrás. Mas, né, graças a Deus estamos aí a vivos. E aí, galera, tudo bom? Quanto tempo sem nos vermos, né? Desde o recesso, né? Feriado e tudo mais. Tudo na quinta-feira. Estou de volta aqui para trazer para vocês a parte final falando sobre a nova ordem mundial, tá? Que a gente viu. Para quem não se lembra, pode revisar o vídeo, claro, mas na última aula nós estudamos sobre a ONU, as funções da ONU, né, do Conselho de Segurança Nacional das Nações Unidas, que é o que toma as decisões militares e políticas no mundo, né? E também vimos a formação das ligas econômicas, né? As primeiras formações de juntas econômicas e algumas medidas tomadas por alguns países durante a sua formação, né, na década de 50, 60, 70, 80 e 90. Esse tipo de estrutura, né, formado no mundo da economia, que vai acabar sendo formado no período pós-Segunda Guerra Mundial, durante a chamada Guerra Fria, vai acabar sendo encabeçada na década de 70 por um grupo de países apenas que reunia a maior parte do PIB do mundo, né? Você vai ter, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, um chamado mundo bipolar, que é o mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo americano e o socialismo soviético. Em 1975, as principais economias mundiais, reestruturadas já da guerra, ajudadas pelos Estados Unidos, claro, né, as que eram capitalistas, acabam formando um grupo econômico, que vai ser chamado de G6. Vão ser os 6 primeiros países que vão entrar. Você tem na descrição França, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália e Japão. Esses 6 países eles vão ter como objetivo, né, melhorar relações econômicas entre si, abrir acordos econômicos entre si para desenvolver a economia, para uma aliança mútua, né, criada, claro, em prol, né, dos países capitalistas que ainda estavam no auge da Guerra Fria, Guerra do Vietnã e tudo mais. E aí você vai ter, né, nesse caso, os 6 países mais ricos do mundo formando o chamado G6. Em 77, um outro país vai entrar, que é o Canadá, né, também dos países mais ricos, né, no período, também vai entrar na formação, formando-se o G7. A Rússia só vai entrar no grupo dos países mais ricos do mundo, né, decorrente, claro, do seu armamento nuclear, que ele tinha, né, sobrevivente da União Soviética, e vai entrar como o G8, né, o G7 mais 8, que vai ser a Rússia, que vai entrar em 1997. Ou seja, 20 anos depois é que a Rússia vai entrar, já com o fim da União Soviética. Né? A União Soviética chega ao fim em 91, 92, 93, 94, vai, né, definhando, 91, Muro de Berlim e tudo mais. E vai haver, né, a intervenção econômica e política, a mudança política e econômica, que é o Glasnost e Perestroika, que é a reabertura política e econômica para o mundo, né, o fim do isolamento da União Soviética e a abertura dele para o mundo. Então, nos anos seguintes, você vai ter a Rússia entrando nesse grupo dos países mais ricos, G8, que é o chamado grupo dos países mais ricos do mundo, até a crise de 2008-2009, tá? O que vai acontecer? Na década de 90 e nos inícios dos anos 2000, outros países vão começar a despontar como economias mundiais, que vão ser chamados países emergentes, porque os países estão em crescimento econômico acelerado, mas não tem o mesmo tipo de crescimento econômico, político e social, né, que o mesmo, né, nível de desenvolvimento que outros países que são desenvolvidos já há um bom tempo. Esses novos países eles vão se aproveitar do momento da crise que vai acontecer nos Estados Unidos e vão tomar né, iniciativa e substituir o mercado que os Estados Unidos tinha pelo próprio mercado. Como assim, Mauro? Não entendi nada. Pessoal, o que vai acontecer é o seguinte: os Estados Unidos ele entra em crise, vai perder investimento em investidores, ele vai deixar de vender, produzir para muitos países, e esses países emergentes tomam o lugar dos Estados Unidos e vão começar a emprestar dinheiro e produzir no lugar dos Estados Unidos, e vão começar a crescer mais ainda, se tornando também países influentes na economia. Tanto é que esse grupo G6 passa a ser G7, depois G8, passa um bom tempo sendo G8,
E depois ele vai ser adicionado a esse grupo do G6 mais 14 membros, formando assim o chamado G20, que é o grupo dos países, né, mais desenvolvidos economicamente hoje em dia, que é o grupo do G20. Tá? Esse G20 vai ser formado pelos países mais desenvolvidos e pelas economias emergentes. Mauro, quem faz parte desse grupo G20? Você tem as bandeirinhas aí abaixo, coloquei esse maisinha, né, para vocês verem. Está alinhado exatamente com cada líder de nação. Né? O terceiro de baixo, da esquerda para a direita, é Bolsonaro. Né? Depois tem Donald Trump, né? Tá ali também, Trumposo. Tá um pouco bronzeado, é para estar mais bronzeado. Né? Você vai ter os países, ó, vai ser qual? Coreia do Sul, México, Indonésia, Japão, Arábia Saudita, África do Sul, China, União Europeia, que é considerado, né, assim, um país, Índia, Argentina, aquele país, Austrália, lembrei, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, que vai ser Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Rússia, Itália e a Turquia. Você vai ter esses países aí formando o G20. Essa foi a reunião do ano passado, né, que aconteceu no Japão, para decidir os acordos econômicos que deveriam ser firmados entre os países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo. Para você ter ideia de quanto eles são desenvolvidos, esse grupo de 20 países, de todos os 200, né, quase 200 países do mundo, eles possuem 90% do PIB mundial. 90% do PIB do mundo, do produto interno bruto do mundo, está concentrado nas mãos desses 20 países. Daí a influência econômica deles. Ou seja, a maior parte do dinheiro que gira no mundo, 90% do dinheiro que gira no mundo, está concentrado nas mãos desses 20 países. Né? O destino econômico de 200 países está na mão de 20, apenas 10%. Vê só que coisa interessante. Porque a formação deles acabou, né, fazendo com que houvesse, né, claro que vai ser diferenciado, não tem como explicar nesse vídeo o desenvolvimento econômico de cada um, mas países como, vamos utilizar o Brasil como exemplo, o Brasil ele passou por um processo econômico de industrialização acelerado a partir de 1930, e houve uma estabilização econômica muito grande em 1993 e 94 com o Plano Real. O Plano Real introduziu nova moeda, né, mudou alguns parâmetros de investimento da economia, né, por exemplo, a economia de dinheiro, corte de salários. Então houve, né, um investimento bem interessante no Plano Real. E por fim, houve o crescimento econômico, a estabilização graças ao governo de Fernando Henrique Cardoso e o crescimento econômico durante o governo de Lula. Teve muita roubalheira, teve sim, claro que houve, está culpado até agora, né, o julgamento disse que ele é culpado, então é incontestável até agora. Mas houve um aproveitamento do governo brasileiro para haver um crescimento também nesse período, junto com o impulsionamento de Fernando Henrique Cardoso e depois de Lula. Aí depois veio Dilma, né? Mas o Brasil se aproveitou do momento do mundo e conseguiu se desenvolver bastante, acumulando um grande quantitativo de riqueza. Hoje o Brasil é o segundo país mais rico da América. Vê só, a gente ganha para o Canadá. O Canadá que é mais desenvolvido que o Brasil em relação a questão do desenvolvimento social, né, o IDH, esse desenvolvimento humano, mas mesmo assim a gente é mais rico em dinheiro. Só que se rouba muito aí, ninguém vê esse dinheiro, né? O objetivo, mais uma vez, aumentar a cooperação entre os países, conseguir acordos econômicos para beneficiar os países que estão, né, fazendo parte desse grupo. É um grupo de ajuda mútua econômica, tá certo? Vamos passar, vamos ver a próxima parte. Como a gente estava vendo, a nova ordem mundial ela vai ser formada pelo período do bipolar, não é a pessoa bipolar não, tá? O mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Depois, com o fim da Guerra Fria, vai ter o mundo unipolar, que vai ser somente uma grande potência que vai dominar tudo, que é os Estados Unidos, tá? E por fim, o chamado mundo multipolar, onde vários países vão fazer parte deste mundo, né? Vão ser os centros econômicos do mundo. Hoje mesmo não existe somente um centro político econômico, vão ser vários centros políticos econômicos, como eu expliquei anteriormente, no chamado grupo do G20. Então, como se formou o mundo unipolar? Acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos vai ser o país que vai conseguir vencer a Guerra Fria, se tentar entrar em conflito direto com o país original, né, que é a União Soviética. Houve uma predominância muito grande, os Estados Unidos saiu muito bem da Guerra Fria, os países dependendo dele, emprestando dinheiro e tudo mais. E aí você vai ter outros países que vão entrar em crise por conta
né, de problemas internos decorrentes ainda da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A própria Rússia vai entrar em decadência por conta da unificação com sua parte ocidental e oriental. Uma era desenvolvida e outra não. Isso acaba causando muito problema para o país. A Alemanha vem sofrendo por problemas produtivos, né, e também pela questão, né, da própria derrota na Segunda Guerra Mundial. A China passava por um problema relacionado à questão da população. Você tem um crescimento muito grande populacional à medida que você não tinha emprego para todo mundo, então nem comida. Então teve que haver um controle de natalidade e uma geração muito grande de empregos para suprir a necessidade da China. Então esses países estavam em crise no começo da década de 90. Já os Estados Unidos não, os Estados Unidos estava plenamente desenvolvido. E é aí que os Estados Unidos vai acabar envolvendo em várias guerras. No período exatamente da eleição de George W. Bush, que é o Bush filho, né? O pai já tinha sido presidente dos Estados Unidos e depois o filho. O Bush filho, ele cria a chamada doutrina Bush, que vai ser a ideia de intervenção militar prévia antes que alguém faça alguma coisa. Tem um filme que é chamado Minority Report, A Nova Lei, que é a polícia, ela prende o cara antes do cara cometer o crime. Tem os gêmeos lá, as gêmeas e os gêmeos, que eles sonham com crime, né? Geralmente mais pesado é assassinato. Sonha, e aí como sonha que é o futuro, né? A previsão do futuro. E aí a polícia vai lá e prende o cara sem o cara ter cometido o próprio crime, tá ligado? Ele não fez nada, você vai fazer. Não vou não, você vai sim, o James Ferrari. Então começa a prender preventivamente, isso diminui os crimes nos Estados Unidos em 98%. Né? Mas aí a ideia é bem futurista, é com o Tom Cruise. O filme é bom, o filme é legal. Acho que tem na Netflix, se não me engano. Mas se não tiver, tem na Amazon. A Amazon tá braba também em filme. E aí Bush vai fazer a mesma coisa. Bush vai atacar os países que para ele representariam uma ameaça no futuro próximo. Ou então que estivesse abrigando um terrorista, né? Por exemplo, também poderia acontecer. Tá abrigando um terrorista, então, principalmente depois de 2001. 2001 com setembro, né? Torres Gêmeas derrubadas, Osama Bin Laden. E aí ele declara guerra ao Afeganistão, que não quis entregar Osama Bin Laden, então ele declara guerra ao governo afegão, que o governo afegão também não tinha por que entregar o cara, né? Os Estados Unidos, né, fez de tudo. O Conselho de Segurança permite a invasão americana do Afeganistão para acabar com Osama Bin Laden, só que não encontram muito tempo depois, mais de 10 anos depois. E depois a Segunda Guerra, a Guerra do Iraque, a guerra contra Saddam Hussein, que essa a ONU não permite, né, porque alguns dos membros, que eu falei para vocês, os membros, né, que fazem parte da cadeira cativa do Conselho de Segurança, eles têm o poder de veto. Se um vetar, a medida não pode ser tomada. Então os Estados Unidos vai lá na ONU, pede para invadir o Iraque, a ONU nega, os Estados Unidos vai só, ela descumpre. Você vê a força dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos descumprem a ordem da ONU e invade sozinho. Depois se lasca, né? Porque não tem como mais, não tem como pedir ajuda à ONU, e a ONU tenta ajudar ainda, vai ter ajuda humanitária, vai mandar as pessoas para fazer a nova Constituição. Tem também um filme na Netflix bem legal, o Sérgio, que é com Wagner Moura, que mostra o Sérgio Vieira de Mello, que é um embaixador do Brasil da ONU, vice-diretor-geral, se não me engano, que vai lá para negociar a paz e novas maneiras de se chegar a um denominador comum. O filme é bem legalzinho. E aí os Estados Unidos metem o pé pelas mãos, velho, invade Afeganistão e Iraque, ataca previamente. A desculpa de atacar o Iraque, por exemplo, era acabar com bombas de destruição em massa, que dizia que Saddam Hussein tinha. Saddam Hussein tinha várias armas nucleares, armas biológicas, e os Estados Unidos invadem o Iraque com medo de que acontecesse um contra-ataque aos Estados Unidos. E chegando no Iraque tem nada, ninguém encontra nada, não tem bomba nenhuma. Ele escondeu a bomba, não tem como esconder todas as bombas dentro do Iraque, esconder, não tem como fazer. Sabe-se que o real objetivo era conquistar o acesso à produção petrolífera que fica na região, né, do Oriente Médio, ali Kuwait, Irã e Iraque. E aí os Estados Unidos já tinha conquistado o Kuwait e agora o Iraque, né? Vai colocar depois um governo que apoia o dele. Essas guerras vão gerar uma crise econômica muito grande. Para vocês terem ideia, eu achei um número alarmante. Bicho, caramba! Em 2014, os Estados Unidos gastou com o exército 610 bilhões de dólares. Não existe nenhum outro exército no mundo que gaste esse quantitativo para funcionar. Apenas 17 economias do mundo
gastam a mesma coisa que o setor militar. Esses 610 bilhões é só para o exército. É o orçamento do exército americano em 2014, tá? Em 2014. Vê só, olha o gasto que a gente tinha. Os Estados Unidos na guerra do Irã e do Iraque sai com uma dívida de 3 trilhões de dólares. Olha a dívida do negro, 3 trilhões de dólares, ou mais, foi quebradinha a mais. Então ele vai sair das guerras bem quebrado por conta dos conflitos que participou e dos gastos com o exército fora do seu país. E é a partir daí que o mundo vai começar a se tornar multipolar. Por quê? Em 2008 acontece uma crise econômica nos Estados Unidos, a chamada bolha imobiliária de 2008. Resumidamente, o que seria essa bolha imobiliária, que eu acho que eu vou pedir para a gente fazer um trabalhinho legal sobre essa crise de 2008. Né? A crise de 2008 aconteceu nos Estados Unidos porque eles têm uma prática muito antiga nos Estados Unidos, que é a hipoteca. Eles pegam um empréstimo e dão a casa como garantia. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Né? E aí você vai ter um crescimento econômico muito grande, acelerado nos Estados Unidos desde a virada do século, né? Desde a década de 90 até a virada do século 2000, 2001, século 2000 não, o ano 2000 e 2001. E aí você vai ter, né, um crescimento muito grande do setor imobiliário. E aí muitas pessoas vão começar a buscar uma casa, comprar uma casa, né, com o objetivo de ter sua casa própria. Estava trabalhando e vou fazer isso. E aí os governos, os bancos privados, eles vão começar a ofertar crédito para que as pessoas possam comprar a casa. Né? Você vai começar a dar o crédito ao cara, vou prestar dinheiro para você comprar uma casa. E aí você me paga como você pode. Por exemplo, eu vi esse exemplo que é bem legalzinho. Eu, por exemplo, vou comprar uma casa, tá? E aí o cara não pergunta quanto eu ganho. Ele vai dizer, você quer comprar a casa? Eu digo, sim, então pronto, assina esse documento aqui, você vai me pagar. E ele não sabe quanto eu ganho. Se eu ganhar 500, se eu ganhar R$1.000 e a parcela for R$500, eu tô lascado, né? Eu vou comprar, mas eu vou estar lascado. Mas o banco não quer saber se o cara vai comprar ou não. Não existia assim a ideia de analisar o cliente. Era um investimento de alto risco. Foi um investimento de alto risco por parte dos bancos. O colega meu uma vez queria para terminar a casa dele, né, para construir a casa dele. Graças a Deus conseguiu construir a casa dele, mas não com a ajuda do banco. Ele disse, Mauro, eu vou no banco. Fazer o que, bicho? Vou pegar um empréstimo para construir minha casa. Ele fez mesmo, vai pegar de quanto? 20 mil, né? 30 mil. Ele fez, não, vou pegar 200 mil. Eu, 200 mil reais. Foi 200, foi 150, nossa assim. Ele fez, eu falei, tu tá ficando doido, bicho? Ele fez, por que não? Ô, meu irmão, tu não tem emprego não. Ele tem um consultório, ele é dentista. Tu não tem emprego não. Tu é consultório próprio. Tu trabalha na prefeitura, tu é contrato. Teu contrato tem o teu consultório. Não vai conseguir. E por que não? Porque tu não vai ter como pagar, pô. Teu salário não vai condizer com uma parcela. Então o cara vai te dar o risco. Tu tem um consultório próprio, tu pode falir a qualquer momento. Tu trabalha na prefeitura, tu pode sair do emprego da prefeitura. Então não vai dar nunca. Vai, Mauro, 120 mil, nossa assim. Vai, Mauro, ele consegue, vai sim, vai. Não vai não, bicho. Vai, pô. Tá certo, vai pedir, bicho teimoso do cara, não peça. Chegou lá, o banco deu 15 mil conto pra ele. Por quê? Ele faz o estudo pra saber se o cara vai pagar ou não. Se o cara vai pagar ou não. Se o cara for um aposentado, por exemplo, aqui na minha rua tem várias casas que foram vender bombeiro e policial. Por que venderam bombeiro e policial? Porque é emprego federal, o cara não sai nunca. Então sabe que o cara vai pagar. É uma segurança. No Estado não tinha isso. Passava um mendigo de rua com 2 cachorros e carregando a carrinho de compra. Eu quero dinheiro para compra. Opa, pode sentar aqui, assina esse papel aqui e eu vou vender, eu vou dar o dinheiro para você comprar a casa. E a galera vai comprar a casa. Beleza, comprei a casa com 1.000 conto. Aí vai chegando lá na frente, as coisas vão ficando mais caras, a inflação sobe, e eu não tenho mais condições de pagar a casa. Aí o que aconteceu? Tá para vender. Eu não tenho mais condições de pagar a casa. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu com a residência? Ela valorizou. Por que ela valorizou? Porque o mercado imobiliário esquentou, aqueceu. Vendendo muita casa, oxe, vai valorizar demais. Eu comprei por 100 mil, vou vender por 200. Eu comprei essa aqui por 47, hoje eu vendo por menos, não vendo por menos de 150 mil conto. Né? Porque a casa foi reformada, mas não vendo. Porque ela valorizou, o setor imobiliário valorizou. E aí eu comprei a casa, esse cara comprou, eu no caso, comprei a casa por 100 mil, vou vender por 200. Só que aí chega os caras, vou comprar essa casa por 200, ao invés de pagar uma parcela de 500, vou pagar uma parcela de 1.000. Quem vai ter esse dinheiro para pagar a parcela de 1.000?
Muitas pessoas podem não ter. Aí eu não pago o empréstimo que eu fiz. Eu não pago a casa. Aí o que o banco faz? O banco pega de volta a casa e coloca para vender faturado, superfaturado. Ou seja, coloca para vender por 200 mil. Aí vai vender para outro cara. Aí o outro cara vai dizer, beleza, cadê o dinheiro? Aí o banco vai dar de novo, com risco. Aí o cara também não vai pagar depois de um tempo. E aí volta para o banco e fica nessa bola de neve. Vai, vende para o cara consegue pagar no começo, depois não consegue pagar mais, o banco toma de volta. E aí o empréstimo que o banco fez para o cara comprar a casa, não vai receber de volta, porque o cara não vai ter como pagar. E vê o problema. O banco emprestou dinheiro a meio mundo de gente. Meio mundo de gente. E muitas pessoas deram calote. Simples, assim. O que, Mário, vai causar uma crise? Vai, porque vão ter bancos que não vão ter mais dinheiro para emprestar. Um exemplo disso é um dos maiores bancos mais conhecidos dos Estados Unidos, que é o Lehman Brothers. O Lehman Brothers vai declarar falência em 2008. Declarar falência, porque não tinha mais dinheiro para prestar, não tinha mais quem pagasse de volta. E é aí que a bolha imobiliária estoura. A galera não tinha mais como pagar as dívidas. Não tinha como mais pagar as casas ficou paradas lá. E aí vai gerar desemprego, porque muitos bancos vão falir. Alguns bancos vão falir ou vão perder os seus investimentos. E isso vai transpassar para outros países do mundo, que também eram desenvolvidos, que dependiam dos empréstimos desses bancos. Quem paga o pato no final das contas é o povo, porque a galera tem que pagar a dívida para poder adquirir outra dívida, porque se eu estou devendo uma casa, não tem como comprar outra. E o banco acaba se safando no final das contas, porque o povo é que vai ter que pagar a conta pela burrice do banco, porque o banco emprestava todo mundo sem direito nenhum. Muitos bancos começaram a vender a dívida. Eu tenho uma dívida, por exemplo, com Mariazinho, Joãozinho e Luizinho. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Eu tenho uma dívida com os três. Uma é de alto risco, outra é de baixo risco. Eu pego num pacote só e vendo para outro banco. O outro banco é que vai ter que cobrar agora a dívida. Não sou mais eu. Eu vendi para outro banco. O banco vai cobrar, não consegue, o cara não paga. Aí fica sem dinheiro, porque ele comprou de mim. Então vai ser uma bola de neve para vários bancos, acabar causando a crise de 2008. Nessa crise, os Estados Unidos é atingido diretamente. Muitas empresas vão declarar falência e vão ter que ser ajudadas pelo governo. Dentre elas, a Chrysler, que é uma empresa produtora de automóveis, e a própria General Motors, que é a maior empresa de automóveis dos Estados Unidos. Vão acabar declarando algumas fábricas falência, vão acabar fechando por conta disso. E aí, em 2008, veio a mudança política, com o Barack Obama, que vai ser os acordos multilaterais. Como assim? Antes, os Estados Unidos só queria fazer acordo para se aproveitar. Se o cara não quisesse, ele invadia, que foi o que Bush fez. Já Obama, ele vai negociar acordos mútuos. Vai conversar, vai diplomacia, não vai descer o cacete de todo mundo. Vai fazer isso, não, o exército vai invadir. Não, ele vai conversar, vai oferecer acordo, vai oferecer recursos, investimentos no seu próprio país ou no país do cara. Então vai acabar criando vínculos econômicos através da amizade e não mais do conflito direto ou do conflito armado. Isso vai ser muito interessante para os Estados Unidos nos anos seguintes. Barack Obama vai conseguir manter estabilidade. Depois, no seu segundo governo também, houve um pacote de investimento das principais empresas dos Estados Unidos para tirar ela do buraco e acabou conseguindo. Outros países, como eu falei anteriormente no vídeo, se aproveitaram dessa situação, como Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, que é o famoso grupo do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. Essa agora ficaria orgulhoso em mim. África do Sul, que são os países, o grupo dos países emergentes, o principal grupo dos países emergentes do mundo. Eles se aproveitam da crise dos Estados Unidos e vão começar a produzir no lugar dos Estados Unidos. A China é o maior produtor deles. A China vai ter uma capacidade produtiva muito grande por conta do seu quantitativo de recursos, o segundo maior país do mundo, e também o quantitativo de pessoas, o país mais populoso do mundo. E aí você vai ter muita mão de obra para a produtividade. E vai acabar tomando o mercado. Hoje existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, por conta desse período exatamente que a China começou a dominar o mercado mundial através da produção e exportação. Certo? Esse é um mundo multipolar, onde outros países vão ter patamar de importância na economia. Quem seriam eles? Voltando para outro slide, o G20. O G20 hoje tornou o mundo multipolar. Existem vários grupos que decidem da economia do mundo, tá certo? Galerinha, era só isso. Me alonguei um pouco, contei da história de 2008, da crise de 2008. Me perdoe, mas espero que vocês tenham gostado, tá?
Beijos e abraços. Foi um prazer. Obrigado pela atenção e tenha uma ótima noite, tá? Madrugada, dia, sei lá que hora você assistir. Beijos.